Olá, Indesistível! Você sabia que o capítulo 18 de Deuteronômio traz assim orientações diretas sobre autoridade espiritual, liderança legítima e até profecias sobre o futuro de Israel? Descubra agora por que esse capítulo é fundamental para a gente poder entender quem pode falar em nome de Deus, os perigos da adivinhação e a promessa de um profeta assim semelhante a Moisés. Prepare-se para desvendar o que a Bíblia ensina sobre sacerdócio, profetas e como essas diretrizes influenciam a forma e como ouvimos a voz de Deus ainda hoje. Fique aqui comigo, porque nos próximos minutos você vai compreender assim, princípios que moldam a fé judaica cristã há milhares de anos. Simbora? Vamos começar a nossa leitura de hoje? Então, deixa o seu like. Compartilha ao final com quem você ama, se você gostar do vídeo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ler hoje nessa Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada, letra grande, que bom. Vamos lá, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Simbora. Bom, começando. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Isso a gente já sabe, né? Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Lembra que a gente já falou, né, sobre o deus Moloque, que as pessoas, para aplacar a ira dele, né, entregavam seus filhos? Meu Deus, né? Nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominação, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Lembra que aqui a gente está lendo os discursos de Moisés. A cada capítulo, Moisés está mostrando tudo o que aconteceu para aquela geração que vai entrar na Terra Prometida, tá? Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas.
Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Muita atenção. Nós acabamos de ler Deuteronômio 18, que trata assim dos direitos e responsabilidade dos sacerdotes, dos levitas, porque Deus tem o melhor para todos nós, para todos que o servem. E não precisamos nos preocupar com as coisas desse mundo, porque é o Senhor quem cuida de nós, né? Jamais esqueçam que nós fomos chamados para ser nação santa, sacerdócio real. Deus condena práticas como feitiçaria, adivinhação, bruxaria, magia, consulta aos mortos, né? E todas essas práticas se resumem em rebelião contra ele. Lembrando que rebelião, gente, é um pecado de feitiçaria. E toda consulta sobrenatural que não seja feita a Deus são práticas abomináveis ao Senhor. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei que certa vez eu estava assistindo uma ministração do Rabino Marcelo Guimarães, que é um rabino messiânico, né, que acredita em Jesus. Eu quero compartilhar com vocês. E ele dizia que qualquer rito de consulta a espíritos ou a oração aos santos é uma forma de consulta a mortos. Porque não há diferença para Deus entre chamar um espírito em uma mesa branca, por exemplo, ou ficar aos pés de uma imagem de um santo que já morreu. Ele explicou também que na parábola do rico e do Lázaro, que a gente vai estudar em breve, Jesus, Yeshua, deixou claro que existe um abismo entre o lugar dos vivos e o lugar dos mortos. Porque o rico tinha pedido para ir avisar os irmãos dele. E a resposta do Senhor foi assim, clara, cristalina. Porque ele disse que aqueles que estão vivos têm o profeta e a lei para ensiná-los. E não há como regressar. Só que os demônios têm a capacidade de imitar vozes de pessoas que já morreram e até de se materializar na forma delas, para que muitos caiam no engano. Isso é abominação ao Senhor. Então, por favor, preste muita atenção. Se você está aqui me ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, lendo pela primeira vez, se você está assim surpreso, surpresa com o que a gente acabou de ler, sabe, com o que eu estou compartilhando com vocês, você também precisa saber o que Paulo disse aos Coríntios em sua segunda carta. Que a palavra nos diz que os demônios podem se transformar em anjos de luz. Olha só, fica atento. Porque quando Jesus voltar, você não vai mais poder dizer que não foi avisado, avisada. Você está lendo aqui com a gente todos os dias. Então abra os seus olhos, segura nas mãos de Deus e vá. Ainda nesse capítulo, Moisés, que está fazendo um discurso para toda a nação, né, apresenta a promessa de Deus de levantar um profeta como ele, para poder guiar o povo de Israel, para que eles entrem na terra prometida. Ou seja, Deus demonstra o seu amor pelo povo de Israel com a promessa de levantar sempre um profeta para levar a sua mensagem acompanhado de sinais e maravilhas, como testemunho que é a palavra dele, do Eterno de Israel. Para que todos possam assim distinguir os verdadeiros profetas daqueles que falam falsamente em nome de Deus. Preste atenção, povo meu. E aí, quais são as lições que a gente pode tirar deste capítulo para a gente poder aplicar em nossas vidas? Olha, o texto mostra que Deus define claramente quem tem permissão para representar seu nome e conduzir o povo. Ou seja,
quem tem autoridade espiritual, né? A gente pode também imaginar e ver também, né, a diferenciação entre o sagrado e o profano, porque Deus proibiu essas práticas ocultistas e Ele estabeleceu assim parâmetros de santidade e de obediência. A gente também tem que ver a importância do discernimento, uma palavrinha que a gente já falou em outros vídeos, né? Porque Deus ensinou o povo a verificar o profeta pela veracidade das suas palavras. A gente viu também aqui nesse capítulo a centralidade da palavra, porque o verdadeiro profeta, ele fala em nome de Deus e confirma a vontade dele através da palavra, né? Que mais? Então, diante de tudo isso que a gente leu aqui, a aplicação assim, prática que a gente vê, né, é que no tempo que a gente está vivendo de muitas e muitas vozes espirituais, nós, cristãos, seguidores de Yeshua HaMashiach, Jesus, nosso Messias, devemos buscar critério bíblico, histórico, para a gente poder discernir os líderes e as mensagens que eles estão trazendo para a gente, né? Vamos refletir juntos agora, para a gente poder trazer insights para anotar no nosso caderninho. Como é que está o seu caderno? O meu tá cheio, hein? Bom, em que situações da sua vida você costuma buscar conselhos, digamos assim, espirituais, né? Que fogem, que estão longe dos princípios bíblicos, hein? Pensa, reflita sobre isso. A gente já falou sobre isso, mas é sempre bom repetir também. Como diferenciar hoje um verdadeiro líder espiritual de um profeta oportunista? Pensa nisso, isso é muito importante. Que tipo de influências, ou melhor dizendo, que práticas culturais ou religiosas externas, né, você pratica, mesmo sabendo que pode estar dentro da lista de abominações de Deus? Ficou uma interrogação na sua cabeça agora, diante de tudo que Deus abomina e o que você vem fazendo? Vale a pena anotar, refletir, ler novamente e obedecer ao Senhor. Vamos começar com Deus agora? Inspire profundamente, baixe a sua cabeça. Se curve perante o Senhor somente a Ele e diga: Pai, obrigada por esse capítulo, que eu não me canso de te agradecer, Pai. Que capítulo esclarecedor sobre inúmeras práticas que muitos fazem assim, sem ao menos saber, Pai, o quanto tudo isso te desagrada. Isso acontece simplesmente porque muitas pessoas aprenderam durante toda a sua vida, nasceram dentro de lares que praticam essas religiões, que fazem isso, nunca ninguém leu a tua palavra, ou explicou, clarificando a sua mensagem, Pai. Como o Senhor nos alertou hoje, mais uma vez. Quantas práticas, quantas ações nós vemos assim pessoas queridas, amadas, realizando, fazendo, com o objetivo de encantar, de seduzir, de enfeitiçar com magias. Quantos outros praticam assim adivinhações, né? Alguns tomando como base as nuvens, outros a borra do café. Eu já vi essas coisas todas, Pai. Outros com cartas, jogando cartas. Outros com práticas de adivinhação, de acordo com nós e tranças. Outros através da magia negra, outro através da mesa branca. E quantas outras inúmeras práticas que
existem por aí que o Senhor condena, Pai, e que aplacam a tua ira. Ai, Pai, perdoa todos os meus irmãos que praticam, que agem dessa maneira. Tudo isso, né, que o Senhor não gosta. Tira, Pai, a venda dos olhos deles para que eles possam enxergar, se arrepender e entender que as bênçãos do Senhor são condicionais, do princípio ao fim. Esse é o meu pedido de hoje, Pai. Liberta todos eles da ignorância, que eles possam se aproximar mais e mais de Ti, Pai. Porque somente o Senhor é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. E nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Obrigada. Amém e amém. É isso aí, gente. Se você curtiu, obrigada. Se você ainda não curtiu, tá na hora de deixar o seu like. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes você tem uma pessoa que você ama tanto, né? E que a pessoa inconscientemente não sabe o que está fazendo de acordo com a palavra do Senhor. Compartilha com essa pessoa. Mostra o quanto você se preocupa, o quanto você a ama. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos para o capítulo 19. Beijo no seu coração. Até amanhã. Fui. Tchau.